a Deus. Jesus convida para com Ele viajar. Uma viagem que não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui morrer na cruz para nos salvar. O Evangelho nos mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o sal. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Deus mandou a cura divina, Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Deus mandou a cura divina, Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, para nós não tomar muito tempo. Vamos abrir a palavra no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Glória a Deus. Quem crê que Deus está aqui, dá glória a Deus, igreja. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Amados ouvintes também que nos escuta, abre aí a palavra do Senhor também no nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem trouxe a palavra do Senhor, dá glória a Deus, igreja. Aleluia. O crente tem que andar armado, meus irmãos. Tem que andar com a espada, que é a palavra de Deus, para guerrear contra o diabo. Quem crê, dá glória a Deus. Tem obreiros hoje em dia, meus irmãos, que ele não quer carregar mais a Bíblia, não. Agora ele quer levar o celular para estar lendo a Bíblia. Aleluia. Quem está compreendendo, dá glória a Deus. Ele está cheio de pastores aí, que agora em vez de carregar a Bíblia, ele quer ler a Bíblia no celular, em cima do altar. Que coisa feia, meus irmãos. Orianda Lamar. A gente tem que carregar a Bíblia, tem que carregar a palavra do Senhor. Quem crê, dá glória a Deus, igreja. Aleluia. Fica ligado, meus irmãos. Só na hora da palavra, Jesus já vai começar a tocar na tua enfermidade. Ele vai começar já a resolver os teus problemas. Ele canta lá, massuri, me clama na mai. Quem crê, dá glória a Deus, igreja. Quem contou a palavra do Senhor, dá glória a Deus. Aleluia. Diz aqui a palavra. Todo mundo vai recitar junto. Diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes à fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem
entre os vossos irmãos no mundo. Levante a palavra do Senhor, meus irmãos. Diga assim: meu Deus, fala comigo através da sua palavra, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Amém, Jesus. Podem se sentar, meus irmãos. Pode dar glória a Deus, pode ir nas palmas, igreja. Aleluia. Querida igreja do Senhor e amados ouvintes, que palavra tremenda, a qual, meus irmãos, Deus está falando profundamente aos nossos corações. Orianda Lamassurian. Nós podemos ver aqui, meus irmãos, aleluia, o homem de Deus, meus irmãos, a qual pregava, meus irmãos, a cada dia a santificação, a qual também, meus irmãos, era missionário, a qual foi também um apóstolo Paulo. Quem está compreendendo, dá glória a Deus, igreja. E nós sabemos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo lhe alertava a igreja, orienta para o povo, meus irmãos, se humilhar diante do Senhor, para que o Senhor pudesse, meus irmãos, exaltar. Porque nós sabemos, meus irmãos, quando o crente, quando o irmão, quando a irmã se humilha nos pés do Senhor, o Senhor exalta. A cada dia, meus irmãos, a cada momento, nós temos que estar se humilhando nos pés do Senhor. A cada momento, meus irmãos, nós temos que estar dobrando nosso joelho, se humilhando nos pés do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor possa levantar as tuas mãos, para nos abençoar, para abençoar a igreja dele, para abençoar o povo dele. Oh, glória a Deus. Essa palavra é uma palavra bem clara, meus irmãos. Nós temos que se humilhar diante do Senhor. Porque, meus irmãos, aleluia, quantos hoje em dia que não quer mais se humilhar? Quantos hoje em dia, meus irmãos, que não quer mais santificar a tua vida? Quantos hoje em dia que não quer mais andar na doutrina, que não quer andar mais na santificação? E a palavra fala que sem a santificação jamais nós veremos o Senhor. Você vê, meus irmãos, hoje em dia que muitos hoje em dia não querem mais orar. Quando fala de culto de oração, ele até sai correndo. Você vê que nos cultos de oração tem congregação aí, que a igreja fica toda vazia, porque muitos irmãos não querem mais orar, muitas irmãs não querem mais orar. Orianda, aí a chave da vitória é a oração. O crente que ora, ele tem vitória. O crente que ora, ele tem bênção na tua vida. Oh, maravilha, meu Pai. Meus irmãos, você vê que hoje em dia, meus irmãos, muitos, meus irmãos, não estão mais se humilhando nos pés do Senhor. Muitos querem criar o próprio Deus, o Deus que concorda com tudo, o Deus que concorda com o pecado, o Deus que concorda com a vaidade, o Deus que concorda com as coisas mundanas. Olha, tem crente por aí, meus irmãos, que ele quer seguir o evangelho facilitado, o evangelho que tudo pode, o evangelho facilitado. Deus não opera, não tem milagre, não tem cura, não tem libertação, mas o evangelho que é pregado, a sã doutrina da palavra do Senhor, este evangelho, Jesus começa a operar milagre. Este evangelho, o cego começa a enxergar. Este evangelho, o paralítico começa a andar. Este evangelho, não há demônio que resista e caia por terra através do poder da oração. Quantas obreiras por aí, meus irmãos, que quer andar agora na moda do mundo, quer andar agora no pecado. Você vê que está cheio de obreiras por aí agora, pintando o teu cabelo. Você vê que está cheio de obreiras por aí agora, cortando o teu cabelo, usando sapato alto. Fala que não tem nada a ver. Fica trazendo a sensualidade para a igreja, fica trazendo o pecado para a igreja. A obreira fiel, ela se humilha diante do Senhor e abandona o pecado, e abandona o mundanismo, para que o Senhor possa te usar como te usava antes.
Quantos que estão perdendo o brilho do Espírito Santo, porque não ora mais, porque não busca mais ao Senhor, porque não obedece mais a doutrina da palavra. Eita, lamaçurianda, lamaia. Aleluia. Meus irmãos, Jesus está voltando. A cada dia que passa, a iniquidade vai aumentando, o pecado vai aumentando, meus irmãos, na terra. Você vê que tem muitos roubeiros por aí, meus irmãos. O diabo está roubando até a farda dele. Orianda lamastê, sobe no altar de qualquer maneira. Pastores mudando por aí, sobe no altar de qualquer maneira. Sobe sem a farda, sobe só de camisa, aquelas calças apertadas, fala que não tem nada a ver. Oricanda, lamasterianda, todo esporte no altar. Você tem que santificar a tua vida, pastor mundano. Você tem que pregar a doutrina e tem que viver a doutrina. Tem que ser um espelho. Oricanda, lamai, porque Deus te chamou para ser cabeça e não como cauda. Epa, lamassurianda, lamaia. Aleluia. Você vê, meus irmãos, está cheio de pastor aí agora, que concorda aí com o mundanismo no meio da igreja. Ele tem medo de pregar contra o pecado. Ele tem medo de pregar contra o mundanismo, meus irmãos. Mas um pastor de Deus, ele prega o que Deus manda. Não é como ele quer, não é como o homem quer. Nós temos que pregar o que Deus manda. A igreja tem que obedecer a palavra para entrar no céu. Se nós formos, meus irmãos, entrar profundamente na palavra, você vê que tem uma passagem que fala que até o apóstolo Paulo estava preparando a igreja para encontrar com o Senhor. Porque o apóstolo Paulo tinha preocupação muito grande. E um pastor de Deus que se preocupa com as almas, ele prega a doutrina, ele prega a verdade, ele prega o que Deus manda. Não é o que o homem quer, mas é o que Deus quer. Orianda, lamassurianda. Orianda, quem crê na glória a Deus, igreja, pode dar glória a Deus, meus irmãos. Você vê, meus irmãos, o ponto que nós chegamos, meus irmãos, a época que nós chegamos. Os pastores mudando por aí, muitas vezes já divorciado, casando com outra. Fala que não tem nada a ver casar com outra, não. Orianda, lamacei. Ainda tem profeta da carne por aí, que parece aí, meus irmãos, parece que surgiu lá do inferno. Oricanda para ficar profetizando aí. Segundo casamento, terceiro casamento. Deus não está nesse negócio, não, porque o casamento é só um. Oricanda, Deus condena. Deus condena, meus irmãos, porque Deus odeia o divórcio. Quem crê na glória a Deus, igreja? Meus irmãos, Deus é brincadeira. Você vê que tem muitos tais por aí, meus irmãos, que eles estão tudo aí no erro, não quer mais pregar a santificação. Pelos frutos nós conhecemos. Quando o pastor de Deus é de Deus, ele é diferente. Ele tem o brilho do Espírito Santo, ele tem amor pelas almas. O pastor que tem amor pelas almas, ele prega a verdade. Mas o pastor que se preocupa só com o dinheiro, se preocupa com as coisas materiais, ele não prega a verdade, porque tem medo de perder. É verdade, meus irmãos. Quem crê na glória a Deus, igreja? Pelos que nós conhecemos, meus irmãos. Pastor de Deus, meus irmãos, ele prega a verdade e ele vive também a verdade. Que está cheio de pastor mudando aí. Você olha para ele, ele quer dar uma de estrela ali no altar. Arrepia o cabelo tudo para cima assim, fica parecendo aquele porco espinho lá no altar. Fora aqueles pastores daquele cabelo tigela, aquela moda do cabelo tigela, que rapa tudo do lado e deixa só a parte de cima. Seu rebelde, tem que santificar a tua vida. Quem crê da glória a Deus, igreja? Orianda, lamassurianda, lamar. Pode dar glória a Deus, igreja. Meus irmãos,
Eu estou me lembrando aqui agora, quando eu estava pregando lá na cidade de Ipoá. Os irmãos de Ipoá, se estiverem ouvindo aí, vocês são prova disso. Orianda Lamai. Caiu um demônio terrível ali, meus irmãos. Oricanda Lamai. Chegou um pastor ali, que dizia que era pastor de outra igreja. Chegou ali, e no momento que eu fui fazer a oração de explosão de milagre, ele começou a pôr as mãos ali na cabeça do povo, para passar a profecia. Recalamai, é a profecia do diabo. Oricanda. Na mesma hora que eu chamei ele na frente, meus irmãos, ele caiu endemoniado. Oricanda, tá vendo? Por isso nós temos que ter o dom de discernir. O próprio inimigo ali falou, meus irmãos, que estava lançando a moda do cabelo tigela no meio dos obreiros. Recalamaçuriano. Essa gravação está até na rádio aí. Quem está compreendendo, dá glória a Deus, igreja. Pode dar glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Fora aqueles obreiros que faz aquela risca assim no cabelo, que faz aquela risca, fica parecendo mundano, meus irmãos. Oriana, e diz que é pastor, vai ensinar o quê? Oriana, Lamassuriana, Lamai. Fica ali, meus irmãos, no altar, meus irmãos. Oriana, só cozinhando o galo, só falando abobrinha. Oricanda, o pastor de Deus, ele prega a palavra, ele prega a doutrina, ele prega a verdade, ele prega a salvação, ele prega para o povo ir morar no céu com Jesus. Quem crê, dá glória a Deus, igreja. Ele anda lá, maçurianda lá. Fora os pastores, aquelas calças toda apertada, quando anda, só falta rasgar a calça. E tão apertado que está a calça. Orianda, Lamassurianda. Cadê a doutrina? Cadê a santificação? A igreja de Deus é diferente. Oricanda, Lamassurianda. A igreja de Deus não tem tais costumes. Quem crê dá glória a Deus, igreja. Pode dar glória a Deus, meus irmãos. Orianda, Lamassurianda. O inimigo está lutando muito nesses últimos tempos, meus irmãos. Por isso que a palavra fala, lançando sobre ele toda a vossa sociedade, porque ele tem cuidado de vós, o Deus poderoso. Ó, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se nós dá brecha, o diabo entra com tudo, meus irmãos. Mas se nós tampar as brechas, o diabo não tem poder para nos derrubar. Oricanda, Lamassurianda, Lamai. Tem crente hoje em dia, meus irmãos, que fica dando brecha para o diabo. Se o pastor está pregando a doutrina, o pastor está pregando a verdade, tem crente que faz cara feia, até careta na igreja, está parecendo Satanás ali, orimicanda, e arruma aquela panela para querer derrubar o pastor, para querer derrubar o obreiro. Não derruba não, não toca o nome de Deus não, não toca o nome de Deus não. Porque senão vai pagar o preço, Orimicanda Lamaia, Repalamassurianda Lamaia. Eu estou me lembrando aqui, meus irmãos, olha para você ver que coisa tremenda. Todos os pastores que têm comunhão com Deus, Deus mostra tudo o que acontece na igreja. Mostra ou não mostra, igreja? Eu lembro que eu estava pastoreando uma igreja ali no estado, né, meus irmãos, onde eu estava ali, glória a Jesus. E ali Deus me mostrou, meus irmãos, na madrugada, uma irmã, quando eu pregava no altar, na visão eu estava ali pregando, e aquela irmã de repente fazia careta. Olha que coisa terrível, meus irmãos. Oricanda, eu pregando a verdade, ela fazendo careta ali, mas é o Satanás mesmo. Oricanda lá mais. Aí chegou no dia, eu fui pregar a palavra. Quando eu fui pregar, aí eu contei a revelação. Ó, tem uma irmã aqui, tem uma obreira aqui, que não está aceitando a doutrina. Mostrou você fazendo careta. Toma cuidado, minha irmã. Ericanda lá mais. Aí na hora a irmã baixou a cabeça assim, ó, ficou quietinho, porque viu que era Deus que ele estava mostrando para mim. Pode dar glória a Deus, pode, igreja. Meus irmãos. Por isso que o pastor tem que ter visão de Deus. Orianda, Lamassurianda, porque Deus mostra tudo. Mostra ou não mostra, igreja? Agora aqueles pastores carnais, que não tem compromisso com a doutrina, só fica falando blá 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 em cima do altar.
Orimica, tem pastor aí que até quando vai pregar, ele faz o esboço tudinho que ele vai falar. Tudo que ele vai falar no altar, ele escreve tudinho. Porque não é mais o Espírito Santo de Deus, só quer se aparecer. Quem tem que usar nós é o Espírito Santo. Não é nós querer usar Deus, é o Espírito Santo de Deus que tem que usar nós. Quem crê da glória a Deus, igreja. Orianda, lamasterianda. Você vê que muitos tais por aí, meus irmãos, chega final de semana, estão lá para a praia, chega o calor, vai lá para a praia, fica seminu lá, fala que não tem nada a ver. Os pastorzão só de cueca lá na praia, mostrando as vergonhas, que coisa terrível. Jesusinho vai ficar na vida dele. Glória a Deus, quem crê da glória a Deus, igreja. Fala, maciana, orianda, la maciana. É, meus irmãos, Jesus está voltando. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Muito em breve Jesus vai vir buscar a igreja dele. Vocês viram a fúria do diabo semana passada aqui, oricanda lá maçuriana. Porque nós que pregamos a verdade, o diabo fica furioso, querendo nos tragar. O diabo queria até subir aqui no altar para querer me pegar, mas não vinha, porque aqui tinha fogo para todo lado. Queria quebrar até o altar. É a mesma coisa que aconteceu lá na Santa Luzia também. Quando eu estava pregando a palavra, o diabo caiu furioso, falando que me odeia. Oriana, mas Jesus me ama. Quanto mais nós pregamos a verdade, mais Jesus nos ama, mais Jesus está conosco. Quem crê da glória a Deus, igreja. Oriana, lamassuri, me clama, lamaia. Olha, meus irmãos, o tempo que nós chegamos. Você vê que está cheio de pastor fazendo até teatro, meus irmãos, em cima dos altares. Chega o dia das crianças, os pastores aí se fantasiam de boneco e ficam em cima do altar, fazendo palhaçada, fica parecendo um circo a igreja. O altar é lugar santo, não é lugar para bagunça não. Orianda la massurianda la maia. Quem crê da glória a Deus, igreja. Os pais têm que criar as crianças desde pequeno, porque as crianças já vão ouvindo a palavra. A escolinha, já tem escolinha na igreja, para as crianças aprenderem. Mas agora ficar fantasiando ali em cima do altar, falando baboseira em cima do altar, coisa terrível, meus irmãos. Esses dias aí mandaram um vídeo para mim, aqueles bonecos assim em cima do altar. Glória a Jesus, é uma sede grande aí, né? Glória a Deus. Aqueles bonecos em cima do altar, todo mundo assim, ó, fazendo palhaçada assim, ó, com o bonequinho falando. Mas que coisa terrível. É o Satanás, meus irmãos. É o diabo, meus irmãos. Ele lutando nesses últimos tempos. Mas o crente que é fiel, ele não é enganado por Satanás, não. Orianda lá mais. Quem crê da glória a Deus, igreja. Pode dar glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Tem obreiras por aí que ela coloca aquele sapato tão alto, meus irmãos, só falta cair ali. E se cai ainda, depois anda falando que é o diabo que derrubou. Não derrubou nada, falta de vigilância. Orianda lá, massurianda lá mais. Porque o sapato alto traz a sensualidade na igreja, meus irmãos. Traz ou não traz, meus irmãos? Traz ou não traz, meus irmãos? Aleluia. Orianda la massurimica. Você imagina, meus irmãos, é a mesma coisa. Um avestruz caminhando no campo. É a mesma coisa. Aquela obreira que anda ali com o sapato alto, oricanda, trazendo a moda. Orianda, fica andando parecendo um avestruz caminhando no campo. Deus vai cobrar no último dia. Aleluia. Deus não é brincadeira, meus irmãos. Jesus não é brincadeira. Não traz a moda para a igreja, não. Não traz o pecado para a igreja, não. Amém, igreja? Orianda Lamar. Você vê, meus irmãos, todas as irmãs aí, coloca o sapato alto, fica rebolando na igreja. Rebola para lá, rebola para cá. Aí tá aquele irmão carnudo, ele fica assim olhando. Tá, não tem nada a ver. Olha, não olha, meu irmão. Os irmãos ficou tudo quieto, hein? Alamassurianda, alamai. Pode dar glória a Deus, igreja. Aleluia.
Orianda, lamassurianda, lamassurianda. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que essa palavra continue falando profundamente a cada coração. Vamos estar vigilantes, não dando brecha, resistir firmes na fé, como diz a palavra, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, porque na terra aqui nós sofreremos aflições, mas nós somos mais que vitoriosos em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode dar glória a Deus, pode, meus irmãos. Vamos orar para Deus operar milagre.